gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão um resumo da novela Amanhã é para Sempre. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixem o seu joinha. Vamos de resumo? Sexta-feira, dia 1º de abril. Lembrando das ameaças de Artêmio Bravo, Padre Bosco diz a Eduardo que não tem como ajudá-lo. Eduardo pergunta ao padre se o mal pode vencer o bem. Padre Bosco balança a cabeça, dizendo que não. Bárbara conversa com Fernanda e diz que ela e Gonçalo têm consciência do erro que cometeu com Adriano e que não ficarão em paz enquanto não repararem o erro, e pede a Fernanda que à noite a acompanhe. Fernanda então pergunta para onde. Bárbara dirá que tem um compromisso às 10 e precisa que Fernanda a acompanhe. Fernanda quer saber do que se trata. Bárbara faz mistério e diz que tudo o que pode dizer é que é muito importante para Fernanda. Fernanda então concorda em acompanhar Bárbara. Fernanda pergunta a Bárbara se o compromisso tem alguma coisa a ver com Adriano e Bárbara diz que sim. Então Fernanda pergunta a Bárbara: falou com Adriano? Você sabe onde está o Adriano? E Bárbara diz que só poderá responder às suas perguntas à noite. Padre Bosco, muito nervoso, pensando em Artêmio Bravo, diz a Eduardo que tem arrependimentos. E Eduardo pergunta se esses arrependimentos têm a ver com ele. O padre diz que daria até o último suspiro dele para que Eduardo não vivesse esse tormento. Sei que você precisa cumprir a sua missão. Eduardo diz ao padre que não quer dar motivos de preocupação para o padre. O padre pede perdão por não poder ajudá-lo e pede a Eduardo que não volte mais a procurá-lo. Padre Bosco chora e Eduardo fica sem entender. Bárbara abraça Fernanda, dizendo que dirá a Gonçalo que ela e Fernanda sairão à noite juntas. Fernanda pergunta a Bárbara se já comunicaram a fuga de Lili. E Bárbara diz que sim. Fernanda quer saber o que a polícia disse. E Bárbara diz que a polícia recomendou que não diga nada a ninguém. Fernanda, sozinha, mexe em seu computador e fica pensando o que Bárbara quer com ela. Por que Bárbara quer sair com ela pela noite? Bárbara diz a Gonçalo que convenceu Fernanda em saírem sozinhas à noite e que isso fará com que Fernanda se abra com ela. E Gonçalo pergunta se Fernanda aceitou e Bárbara diz que sim. Bárbara diz que Fernanda está muito distante e deprimida. Gonçalo pergunta a Bárbara se ela acha que Fernanda irá se abrir com ela. E Bárbara diz que acredita que sim. Franco pergunta ao padre o que acontece quando um casamento é construído sobre mentiras. E o padre logo diz que ele está dizendo isso por conta do casamento de Fernanda. Franco insiste, querendo saber se um casamento nesses termos é válido. O padre diz que o casamento é uma aliança que duas pessoas estabelecem juntos. Franco debate com o padre sobre o casamento. Padre Bosco se despede de Franco e diz que sempre irá rezar por ele. Ele abraça o Eduardo e os dois ficam comovidos. Aurora reza por Domingo e Camilo aparece com algumas flores. Ele tenta se aproximar da mocinha, dizendo que sua mãe descansa ali, que ela morreu há 15 anos e que ele sente muita falta dela. A Aurora diz que sente muito. Ao telefone, Fernanda pergunta a Franco se eles podem se ver. Franco marca com Fernanda na casa de Liliana. Adriano, conversando com sua mãe, é ela que vai embora, pois está esperando algumas pessoas. Vladimir diz a Priscila que precisa falar com ela e Florzinha observa os dois. Vladimir insiste para que Priscila o acompanhe para que possa conversar com Adriano. Ele insiste que vá ao apartamento de Adriano. Flor segue Priscila e Vladimir. Fernanda comenta com Franco que acompanhou Bárbara até a clínica psiquiátrica e que Bárbara ficou furiosa lendo a carta que Oregon deixou a ela. Também que a polícia já está sabendo do desaparecimento de Lili. E Bosco telefona para Eduardo dizendo que seu inimigo é perigoso e fará mal às pessoas que ele tentar defender. O religioso também ressalta que Eduardo não confie demais nas pessoas. A pedido de Adriano, Vladimir leva Priscila para seu apartamento.
Adriano diz a ela que já ficou provado que ele é inocente e ele voltará a viver na fazenda. Em troca do silêncio dele sobre a paternidade do bebê, precisará fazer a ele alguns favores. Aurora, mais uma vez, leva um baita susto na fazenda e pede ajuda de Bárbara, que cinicamente diz que já sofreu com essas alucinações e aconselha a mocinha a recorrer à bruxaria. Florzinha descobre que Adriano está escondido no apartamento de Vladimir. Margarida aconselha a Flor não comentar nada com ninguém sobre esse assunto, pois pode se meter em confusão. Bárbara leva Fernanda até um lugar afastado e ela se surpreende ao ver Adriano. Bárbara diz que já está tudo esclarecido e Adriano já pode voltar para a fazenda. Adriano se surpreende quando Fernanda diz que ele não poderá voltar enquanto não lhe disser onde esteve todo esse tempo. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Fiquem com Deus, um beijo no coração.